Amada igreja e todos que nos assistem e que ainda nos virão assistir, a paz do Senhor Jesus. Hoje, no Dialogando com Deus, nós vamos aprender um pouco mais da palavra de Deus. Aí no capítulo 11 do Evangelho de João, versículo 35, diz: Jesus chorou. O tema da mensagem hoje é Jesus chorou. Referência, João 11, 35. Queridos, o Espírito Santo chorou através de Jesus. Aquele corpo humano de Cristo, aquele Jesus que chorou ali, a humanidade do Espírito Santo. Jesus, o Espírito Santo, esses irmãos vão entender, o Espírito Santo chora através da humanidade de Cristo. Porque aquele corpo ali é o corpo do Espírito Santo, é a natureza humana do Espírito Santo que chorou. Para que os irmãos entendam mais, nós vamos dar uma outra referência que o Espírito Santo usa o homem para chorar. No Evangelho do Evangelho de Romanos, capítulo 8, Romanos 8, versículo 26, diz que o Espírito Santo intercede junto a nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, ele nos usa para nós chorarmos, ele nos usa para nós suplicarmos. Queridos, porque a carne não clama a Deus, é o Espírito Santo que, através do nosso espírito, que é o espírito do homem, o Espírito Santo toca no nosso espírito, e nós vivifica o nosso espírito, e nós aí passamos a chorar. Então o Espírito Santo nos usa como o ser humano para chorar, para glorificar o nome dele. Aqui também o Espírito Santo usou ali, chorou, através do nosso Senhor Jesus Cristo. Primeira coisa que esse versículo nos mostra é a humanidade de Deus, queridos. Deus se fez carne e habitou em nosso meio. Deus veio para habitar no meio do homem, porque nós, quando estávamos no pecado, nem sabíamos ou nem interessávamos saber se Deus existia ou não, porque o pecado nos bota o homem cego. Então, o Senhor Jesus veio para morar no meio do homem como homem, para que nós o recebêssemos, para nos tornarmos filhos de Deus mediante o recebimento da pessoa de Cristo. Lá no livro de João, capítulo 1, versículo 12, diz: e a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ou foi convertido de criatura em filho de Deus. Meus amados, então Deus veio na terra como homem. Esse foi sempre o desejo do Senhor Jesus, do Deus Criador dos céus e da terra, habitar no meio do homem. E para ele habitar no meio do homem, o que aconteceu? Ele se fez carne. No Evangelho de João, eu já fiz esse estudo com os amados, mas é sempre bom a gente repetir. Inclusive eu quero deixar para os amados irmãos que quando alguém repetir, se o pastor repetiu a mensagem todos os domingos na sua igreja, peça a Deus para te dar entendimento. Porque se você tiver um coração disposto a obedecer a palavra, cada momento a palavra de Deus, que seja a mesma palavra. Se ele desse essa mensagem de Jesus chorou todos os domingos, ia chegar um momento que o Espírito Santo ia tomar você e você ia chorar e entender perfeitamente o sacrifício vicário de Cristo ali na cruz do Calvário. Então, queridos, o Espírito Santo, ali no João capítulo 1, versículo 1, diz assim: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Verbo é o ser, verbo. Verbo é a expressão do poder, é a divindade de Cristo. Então a divindade ela é transmitida a nós através do poder, que é o verbo. E no versículo 14 diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, o Espírito Santo gerou um corpo para ele morar e morrer na cruz, para ele vir aqui ao mundo, um corpo para ele vir aqui, morar naquele corpo, habitar naquele corpo e vir aqui ao mundo para estar junto do homem. E, consequentemente, morreu ali na cruz do Calvário a natureza humana de Cristo. A natureza humana do Espírito Santo morreu na cruz do Calvário por nossos pecados. Mas a natureza divina dele o resgatou. A natureza divina o ressuscitou da morte.
Então, meus amados, é muito bom que nós entendamos que Deus chorou através do Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo chorou através de Jesus, mostrando que o Deus humano, o Espírito Santo, se fez carne. Não segundo Deus, um terceiro Deus, mas a humanidade dele, a divindade e a humanidade habitando ali naquele corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. Os irmãos observaram também no livro, é bom a gente, no livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 9, nos diz que nele, em Cristo, naquele corpo humano de Cristo, habita corporalmente toda a plenitude do poder de Deus. Toda a plenitude do Espírito Santo habita no corpo de Jesus. É a divindade que se fez carne e aquele corpo que foi gerado veio aqui e morreu por você na cruz do Calvário. Morreu por nós, queridos. Isso aqui é um privilégio. Ainda como você era pecador, pecador sem arrependimento, porque nós ainda continuamos na possibilidade de pecar, porque somos seres humanos. Mas hoje a diferença entre o crente e o incrédulo é que o crente está sujeito a pecar. O incrédulo vive na prática do pecado. O crente, quando ele peca, é por acidente, ele pede logo o arrependimento. Ele não peca premeditadamente, mas peca por acidente. Porque se a pessoa pecar premeditadamente, que pode acontecer do crente pecar, ele acaba tendo muita dificuldade de arrepender. Ele arrepende, sim, pode arrepender, se ele desejar ardentemente. Mas, querido, o que eu queria deixar bem claro aqui hoje, Jesus chorou. Através de Cristo, o Espírito Santo chorou ali na humanidade de Cristo. Aprenda que aquele corpo ali que chorou era o corpo do Espírito Santo. E quem chorou ali foi o Espírito Santo através da humanidade de Cristo. O próprio Deus, homem chorando por sua causa, meu querido. Que privilégio! Ele nos ama tanto que chorou por nossa causa. E nós vemos também que aí ele veio e morreu em nosso lugar. João capítulo 3, versículo 16, nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória seja o nome do Senhor Jesus. Querido, passe essa mensagem para outras pessoas, compartilhem essa mensagem. Eu tenho certeza que o Espírito do Senhor vai tocar no coração da pessoa e mostrar que Jesus chorou por ela. E, consequentemente, a pessoa, quando está cheia do Espírito Santo, ele chora por causa do nome do Senhor Jesus. Este nome que é a nossa única esperança. Então, meu querido, este nome que cuida de você, este nome que tudo que você precisa, se você crer, a Bíblia nos diz lá no livro de Mateus 21, 22, tudo que pedirdes em oração, crendo, recebereis. É no nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor Jesus te abençoe tremendamente. Mais uma vez eu peço, eu clamo aos amados, eu rogo aos amados que estão nos assistindo e que ainda nos virão assistir. Compartilhem essa mensagem com outras pessoas. Vamos pregar o Evangelho juntos, vamos ganhar almas para o Senhor Jesus. Porque brevemente o Senhor Jesus voltará para buscar a igreja dele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo.